E você que está aqui sentado é um tipo de barro, eu sou outro tipo de vaso, feito para uma outra utilidade, que pode ser diferente da sua, porém, todas as utilidades que aqui tem é para engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Há vasos aqui que nessa noite não se levantaram para pegar no microfone, mas ainda assim, ele está oferecendo algo, está tributando algo a Deus. E o Senhor está recebendo. Aleluia. Porque a verdadeira adoração não é aquela que sai dos lábios, mas é aquela que vem do coração. Porque os olhos de Deus, com uma ultrassonografia, entra lá dentro e consegue trazer lá de dentro aquilo que é verdadeiro, aquilo que não é aparente, mas aquilo que é real. E quando sai do coração aquilo que é real e não somente dos lábios, a gente sabe que hoje em dia estamos vivendo num tempo em que a aparência é tudo. Mesmo dentro da igreja, às vezes quer se mostrar uma aparência. Eu não falo dessa igreja, eu falo da igreja em geral, dos ministérios. Às vezes a aparência da voz se tornou mais importante do que a unção da voz. Às vezes a aparência das vestes se tornou mais importante do que a aparência do coração. E quando a gente chega na igreja, cada irmão que veio aqui adorou, entregou algo para o Senhor. A gente tem se esquecido também de que viemos aqui para oferecer um culto ao Senhor. E o que é um culto ao Senhor? É dar mais do que receber. O que é um culto ao Senhor? É agradecer mais do que pedir. Aleluia. O que é um culto ao Senhor? É entregar mais do que receber. Então cada irmão que veio aqui, cada palavra que foi dita nesse lugar, a gente toma para nós e a gente vai colhendo para nós. E eu louvo a Deus pela vida de cada irmão. Caso do irmão Valdir, caso do irmão Marcelo, caso das irmãs que estão aqui, que ontem trabalharam. Eu gostaria que todas elas estivessem aqui para que nós pudéssemos orar por todas as irmãs, né? Mas depois do culto os irmãos me lembrem para que nós possamos orar por todas as irmãs. E creio que elas estarão representando aquelas que aqui não puderem estar. E desde já eu quero agradecer também o esforço das irmãs, o empenho. A gente sabe que em todas as igrejas hoje, elas são regidas por uma maioria de irmãs, né? Toda igreja que você vai encontrar mais irmãs do que irmãos. E na verdade Deus tem levantado muitas irmãs e muitas mulheres nesses últimos dias, e as portas têm se aberto. Em todos os anos, dentro da igreja, até mesmo fora da igreja, tem havido assim um crescimento muito grande de uma atividade feminina, dentro da igreja e também na área secular. E a gente entende que Deus está trabalhando, e Deus está de certa forma também protegendo as mulheres. E eu louvo a Deus pela vida das mulheres desta igreja, e que Deus continue abençoando a vida delas. Eu louvo a Deus por estar aqui com vocês também nesta noite. Glória a Eu Deus. estou apenas congregando 2 vezes por mês, né? Uma quinta e um domingo. E nós separamos então, todo domingo que eu for lá, nós separamos para fazer a ceia do Senhor. Alguns irmãos não puderam vir hoje, mas aqueles que não puderam vir hoje, eu quero estar levando a ceia até a casa deles, né? Aqueles que estão doentes. Talvez por causa do corona, muitos não vieram hoje, mas aqueles que não vierem, eu vou dar um jeitinho de estar indo até a casa deles. Nós fizemos isso no mês passado e talvez façamos isso nessa semana também, para que esses irmãos não possam ficar sem a ceia. Amém, irmãos? Eu quero ler com os irmãos um texto que está em Mateus capítulo 27. Eu pretendo não demorar, até porque nós temos que terminar com o que começou ontem, né? Ô, glória! E comer frutinha. Começaram uma obra ontem, mas não terminaram. Essa obra tem que terminar hoje. Temos que dar término a esses bolos, essas tortas. Então nós vamos terminar e vamos para a segunda fase do culto. Glória a Deus. Mas eu louvo a Deus, porque hoje é uma ceia, é um dia que, como nosso irmão presbítero Valdir falou, é um dia que a gente lembra de Jesus. Na verdade, todos os cultos deveríamos lembrar de Jesus. E, por incrível que pareça, às vezes tem cultos que você não vê o nome de Jesus sendo mencionado. Você vai em algumas igrejas e não se ouve falar em Jesus. Ouve-se falar em Elias, ouve-se falar em Eliseu, Abraão, Jacó, Davi. E Jesus parece que é o último da fila.
E na verdade, cada louvor que sai dos nossos lábios deveria ser uma encomenda para Jesus. E às vezes você vê louvores que falam de todos, menos de Jesus Cristo. Isso é errado? Não, não é errado. Mas é importante a gente ter sempre na memória que o louvor que Paulo cantou na cadeia falava de Jesus. O louvor que a igreja cantou quando Pedro estava preso e desceu o anjo lá e tirou Pedro da prisão, aquele louvor falava de Jesus. Os louvores que fizeram os cárceres tremerem, que isso aconteceu mais de 2 vezes. E um desses locais é onde o povo estava orando e no local de oração tremeu, estava se falando de Jesus. Então, todas as vezes que você começa a louvar, mencionando o nome de Jesus, cadeias começam a ser quebradas. Cadeias começam a ser quebradas. Porque o nome de Jesus ainda tem poder. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. E eu separei um texto que está em Mateus, para nós lembrarmos um pouco da história de Jesus. A ceia passada nós falamos de Judas. E eu disse para os irmãos que Judas, apesar de ter traído Jesus, ele era o mais chegado de Jesus. Qual é a prova disso? A prova disso é que Jesus colocou exatamente ele para cuidar do dinheiro da igreja. E eu só coloco alguém para cuidar do dinheiro da igreja, alguém que eu confio realmente até de olhos fechados. E Jesus agora, chamando um desses primeiros discípulos, disse: olha, você vai cuidar da finança do meu ministério, porque eu confio em você. Judas não era o traidor quando Jesus chamou ele. Judas não era um homem desconfiado quando Jesus chamou ele. Na verdade, Judas veio declinando na sua caminhada com Jesus. É possível alguém declinar caminhando com Jesus? É incrível. Você vê pessoas como Judas se corromper do lado de Jesus Cristo. É incrível. Você vê Pedro andando sobre as águas e de repente Pedro começa a afundar na frente de Jesus. Tem pessoas que conseguem afundar do lado de Jesus. Tem pessoas que conseguem afundar andando de mãos dadas com Jesus. Mas como que essa pessoa consegue afundar? Eu não entendo. É possível a pessoa andar de mãos dadas com Jesus. As mãos estão com Jesus, mas os olhos estão assim, ó. Aleluia. Quando os olhos deveriam estar aqui, ó. Olho no olho de Jesus e nas mãos de Jesus. Às vezes estamos com as mãos dadas para Jesus, mas os olhos e os ouvidos estão para tudo quanto é lado, como um radar, como um ventilador. E Judas foi essa pessoa, e por algum tempo Pedro também foi essa pessoa. E quando a gente olha para o final do ministério de Jesus, a gente vê que conforme o caminho vai se estreitando, os discípulos vão se afastando. O caminho vai se estreitando e os discípulos vão se afastando. Porque quando Jesus não chama nós para uma mesa farta, mas Jesus nos chama também para carregar a cruz. E em Mateus capítulo 27, tem um texto que eu quero ler com vocês. Mateus capítulo 27, versículo de 15. Mateus 27, 15. Eu acho que é um versículo e um texto que nós ainda não lemos, mas que é importante a gente ler. Mateus 27, 15. Diz assim esse versículo: ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Respondendo o governador, disse-lhes:
qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram, Barrabás. Disse-lhes Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? E disseram-lhe todos, seja crucificado. O governador, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado. Então Pôncio Pilatos, o governador, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, eu estou inocente do sangue deste justo, considerem isso. E respondendo todo o povo, disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Esse texto é interessante porque o julgamento de Jesus já começou. Jesus está nas suas últimas horas, no final da sua vida. Pedro já havia o negado e Judas já havia traído ele. E diz a Bíblia que Judas havia vendido Jesus por 30 moedas de prata. Mas depois, quando Judas vê que Jesus está levando soco, pontapé, quando Judas vê que o negócio está ficando feio para Jesus, e que Jesus não ia se libertar, porque houve vezes em que quando os soldados chegaram perto para prender, Jesus passou pelo meio entre eles, deu um jeito e se livrou. Diferente aqui agora, Judas vem de Jesus e talvez pense, vou ficar tranquilo que quando chegar na hora ele vai se livrar. Judas era um discípulo decepcionado, ele era um discípulo frustrado. Por quê? Porque ele passou boa parte do ministério de Jesus, seguindo Jesus, querendo uma posição. Eu não sei se vocês já viram na Bíblia, mais de uma vez, Jesus dizendo e perguntando, o que é que vocês estão conversando entre vocês? E Jesus, sabendo o que eles estavam fazendo, Jesus falou, eu vou mostrar para vocês quem é o primeiro e quem é o maior do reino dos céus. Pegou uma criança e ficou mais de uma vez, colocou, ó, se vocês não forem como esta criança, se vocês ficarem brigando para ver quem vai ser o meu sucessor e quem vai ser o primeiro, vocês nunca vão entrar no céu. Larguem de ser interesseiros, egoístas. E por mais de uma vez Jesus chamou a atenção, olha, sejam como criança. Então uma da disputa que tinha ali entre os discípulos era quem seria o sucessor, quem sentaria do lado de Jesus, no seu reino. Eles tinham esperança, no fundo do coração, eles tinham esperança de que Jesus um dia libertasse o povo de Israel daquele jugo, porque na verdade, a Bíblia aqui no Novo Testamento, quando começa o Novo Testamento, quem está reinando sobre os judeus são os romanos. Então, na ideia de alguns discípulos, bom, eu vou andar do lado dele, quando ele for rei dos judeus, e quando ele derrubar o Império Romano, eu quero estar do lado dele para reinar com ele. Esse era o pensamento de alguns deles. E Judas, durante um bom tempo, também andou tendo esse pensamento, quando ele reinar, eu quero reinar do lado. Então, quando viram que Jesus estava apanhando, que ia realmente morrer, Judas se desesperou. Pedro também se desesperou. Tanto que Pedro falou, eu não conheço ele. E mais de 2 vezes, até que o galo cantou. Judas pegou as suas moedas, trouxe de volta, chegou perto dos sacerdotes e falou, olha, eu estou arrependido, eu quero, pega essa moeda de volta, eu fiz errado. A Bíblia diz que os sacerdotes, que eram responsáveis por perdoar, por aconselhar o pecador, os sacerdotes olham para Judas e falam, o problema é seu, se vira, você que vendeu ele, dá teu jeito. O que é que acontece? Judas, assim que sai dali, vai se matar, suicídio. Pergunto para vocês, o mês passado foi o mês de Setembro Amarelo, né? O setembro do suicídio. Quantas pessoas suicidam? Por que Judas se suicidou? Traí Jesus. Fui até o sumo sacerdote, eles não me ajudaram e não me perdoaram. Não tenho para onde eu ir. O único caminho que Judas entendeu era o suicídio. E a Bíblia diz que ele se matou.
Porque não viu esperança. Ele poderia olhar para os pastores da época, que era o sumo sacerdote, e pensar assim: poxa, vou até eles, vou confessar o meu pecado, eles vão me perdoar. Mas ali, naquele tempo, os próprios pastores da época estavam entregando Jesus, o Filho de Deus. Era desesperador, porque Judas pensou: poxa vida, se até o sumo sacerdote, se nem no sumo sacerdote eu acho perdão pelo meu pecado, mesmo estando arrependido, em que eu vou achar esperança? Então Judas sai dali e se mata. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é levado até Pilatos, e quando chega ali, Pôncio Pilatos, que era um governador romano, os judeus levaram ele até Pôncio Pilatos, porque só os romanos poderiam dar a pena última, só os romanos poderiam dar a pena capital, só os romanos poderiam matar conforme a lei. Os judeus não podiam, os romanos não deixavam as autoridades judias matar. Então toda pessoa que sofria uma pena de morte tinha que ser levado aos romanos. E quando chega ali, Pôncio Pilatos vendo aquilo e falando: vocês querem jogar a culpa em cima de mim. Pôncio Pilatos procurou uma prova, não tinha provas nenhuma contra Jesus Cristo, e ele começou a tentar livrar Jesus. Olha, esse homem não fez nada de mal, e os judeus fez sim. Ele blasfema contra Deus. E Pilatos falou: mas qual o problema? Eu não vejo nada demais blasfemar contra Deus. Não, mas não é só isso não. Ele falou que derruba o templo em 3 dias. Ele falou que não é lícito dar dinheiro a César, tributo a César. E eles começam a falar coisas falsas contra Jesus, arranjam 2 testemunhas falsas e colocam: olha aqui, temos 2 testemunhas. Aquelas testemunhas falsas chegam e falam diante de Pilatos: realmente aconteceu assim, 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 eu vi, eu estava lá. Tudo mentira. E Pôncio Pilatos, não acreditando, ainda tenta conversar com Jesus. E você vai ver no versículo 14 que Jesus não respondeu nada, de sorte que o governador ficou muito maravilhado, tipo assim: olha, estão falando um monte de coisa contra você, você não vai se defender? E eu pergunto para os irmãos: por que Jesus não se defendeu? A resposta é: porque Jesus sabia para que ele veio. Ele veio para aquela hora. Jesus poderia se defender e sair: sabe de uma coisa, eu vou sair dessa. Mas eu creio que ele pensou em nós. Aleluia. Ele pensou em nós. A Bíblia diz que a mulher de Pilatos falou: olha, ô Pilatos, cuidado que ele é justo. Eu tive um sonho assim, assim, assim. Não coloca no dedo que tu vai sofrer. Pilatos era a pessoa que tinha que absorver, mas ele não fez. E para tentar resolver aquele problema que ele tinha, ele chegou lá, pegou uma bacia, como se aquilo fosse resolver. Olha, vocês judeus não querem livrar ele. Eu sou livre desse sangue. Lava as minhas mãos. E lavou as mãos. Os irmãos já pensaram quantas vezes a gente lava a mão achando que vai resolver algum problema? Pôncio Pilatos agora lava as mãos achando que vai resolver o problema. Ele é o responsável também pela morte de Jesus. E a Bíblia diz assim, que Pôncio Pilatos, porque estava na Páscoa, era costume soltar um preso. Qual era a ideia de Pôncio Pilatos? Eu vou soltar ele, porque eu estou querendo prender ele. Como toda Páscoa eu solto um preso, e é costume já deles, eu vou soltar o próprio que eles estão condenando. Mas aí os sumos sacerdotes fizeram assim: não, a gente não quer ele, a gente quer Jesus Barrabás. Eu não sei se os irmãos sabem, mas Barrabás também tinha um nome anterior: Jesus. Eu não sei se os irmãos sabem, mas Barrabás significa filho do Pai. Eles queriam que soltasse Jesus Barrabás, não Jesus, o Filho de Deus. E nós lemos a história que por mais de uma vez Pilatos perguntou: quem vocês querem que solte? Olha, está aqui Jesus, que vocês chamam de rei. Está aqui Barrabás, eu tenho que soltar um dos dois. Vocês querem que eu solte Barrabás, que era um conspirador e um assassino? Ou vocês querem que eu solte Jesus, rei dos judeus? E aquele povo que há uma semana atrás glorificou a Deus quando ele entrava em Jerusalém, aquele mesmo povo
que jogou palmas no chão e folhas, porque Jesus entrava em Jerusalém, aquele povo que viu olhos sendo abertos, leprosos sendo curados, aquele povo que cansou de ver milagres de Jesus, Aleluia. aquele mesmo povo olhou para Jesus, olhou para Barrabás, dizendo: solte Barrabás, crucifica esse aí. Os irmãos conseguem entender o tamanho da decepção de Jesus? Quando Jesus fala assim: olha, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa cruz é a cruz da vergonha que Jesus chama a gente para carregar e seguir. Porque Jesus agora tem que olhar para a mãe do filho que ele curou, para o marido da esposa que ele curou, e lá de cima ele tem que olhar nos olhos de cada um, onde ele levou comida, onde ele levou milagre, cura, onde ele pôs mão onde não tinha, pôs voz onde não tinha, fez crescer a orelha onde não tinha, porque até a orelha de mal, quando caiu, Jesus foi lá, pegou do chão e colocou a orelha de mal de volta. Então Jesus fez muitas coisas que a Bíblia nem conta, porque Jesus fez muita coisa. E agora Jesus tem que olhar lá de cima e olhar o mesmo povo dizendo: mata ele, crucifica ele. Eles estavam trocando Jesus, Filho de Deus, por Jesus Barrabás. Barrabás significa filho do Pai. Mas há vários tipos de pai. Tem o Pai Deus e também tem o pai da mentira, que é o diabo. Jesus disse: o diabo é o pai da mentira. E agora eles totalmente cegos: olha, crucifica Jesus, nós queremos o outro Jesus. Quantas pessoas que às vezes confundem Jesus? Tem muito Jesus, mas Jesus, Filho de Deus, tem só um. Tem Jesus que até tem um significado forte, filho do Pai, mas não é filho do Pai celestial, é filho do Pai que é o diabo. E eles agora, olhando para dois Jesus, olhando para dois filhos do Pai, mas não entendendo qual que realmente era o filho do Pai e qual que não era. E para eles, o filho do Pai era aquele assassino, aquele matador que estava ali. É esse que eles queriam que ele soltasse. Solte Barrabás, crucifica aquele que fez milagre, solte esse que matou. Crucifica aquele que pôs perna onde não tinha, solte esse daí que fez conspiração contra Roma. Crucifica aquele que curou febre, que curou leprosos. Liberta Barrabás, porque a gente quer Barrabás solto. Aquela multidão. E outra coisa que eles disseram, que o sangue dele cai sobre nós e a cabeça dos nossos filhos. Então quando você começa a olhar para Jesus, Jesus começa a definhar e morre na cruz, traído, desgostoso da vida, mas olhando para o seu Pai, olhando para Deus. Porque é importante lembrar da morte de Jesus, porque é importante falar sobre isso, porque é bom a gente entender o quanto Jesus sofreu por nós e o quanto Ele suportou por nós que estamos aqui. Que temos a vida eterna se a gente não desistir, que temos o céu aberto para nós se a gente não parar. Muitas pessoas estão escolhendo outros Jesus, porque tem muito Jesus. No tempo de Jesus tinha outros Jesus, mas Jesus Cristo, o Messias, era só esse que foi crucificado na cruz por mim e por você. Que você possa refletir sobre isso que nós falamos, que nós possamos... Irmãos, liga aquele ventilador ali. Liga pelo menos um, porque os três estão desligados. Aí vocês veem qual que vocês ligam. Então a gente começa a olhar, e é importante a gente entender de que maneira que nós olhamos, para onde estamos olhando, que nós não possamos perder a visão de Jesus Cristo, que nós possamos não confundir o Jesus que aparece na nossa frente, que nós possamos saber discernir, diferenciar quem é o Jesus e quem é o Jesus Barrabás. Oh, glória. Que nós possamos estar com os nossos olhos abertos, que você possa valorizar esse sacrifício de Jesus, o Jesus que deu a vida por nós, o Jesus que se entregou porque Ele quis, não porque foi obrigado. Como é importante a gente servir a Deus de coração e não porque é obrigado. Nós vivemos dias
e que os pastores são obrigados, obrigam as ovelhas a dar dízimo, obrigam as ovelhas a ofertar, obrigam as ovelhas a vestir um certo tipo de roupa, obrigam as ovelhas a evangelizar. Vivemos dias em que as pessoas fazem para Deus obrigado, quando na verdade o que fazemos deveria ser uma oferta, Aleluia. de coração, não porque estão me pedindo, mas porque é o meu dia a dia, o meu hábito é louvar, é adorar. Dar dízimo e ofertar é uma alegria, uma satisfação. E eu acho interessante quando a gente consegue servir a Deus de coração, sem ser obrigado, sem fazer aquilo como se fosse um dever, mas não, fazer porque o Espírito Santo desceu aqui, e o fruto do Espírito está vindo sobre mim como uma cachoeira, e a água está jorrando da minha vida. Então eu faço para Deus porque tem água jorrando, então eu faço para Deus. Que nós possamos guardar esta palavra e saber que Deus nos chamou para que nós possamos dar frutos. Irmãos, nós temos aqui 10 cálices. Eu acho que é a quantidade certa, né? 10 cálices, é isso mesmo?